O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhe disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que estão aqui na nossa catedral, quem nos acompanha também de casa, através dessa gravação. No dia de ontem, terça-feira, nós fizemos a nossa catequese aqui na catedral e eu fiquei bastante contente com o nosso resultado. Na outra semana nós tínhamos começado, mas foi uma catequese mais de abertura. Ontem nós entramos no tema propriamente dito. Nós estamos falando sobre exorcismo. É um tema meio chocante, mas não é nada fora da nossa fé. Então, todas as terças-feiras, depois da missa das 19 horas, nós temos esse momento aqui na catedral. E ontem foi muito bom, e da próxima terça continua. E para quem não assistiu, eu transmiti tanto pelo Instagram, mas daqui a pouco também eu vou colocar no YouTube. Então também tem disponível essas aulas para assistirem depois, tá bom? É uma meditação bastante rica sobre a nossa fé a respeito desse assunto. Muito bem, o Evangelho de hoje é a continuidade do Evangelho de ontem. Durante a semana nós vamos sempre numa sequência. Ontem Jesus estava discutindo ali com os fariseus, porque os seus discípulos, os discípulos de Jesus, foram acusados de que não seguiam as tradições dos antigos, os costumes, né? Lavar as mãos antes de comer o pão, alguns costumes. E Jesus então faz ali uma forte crítica com relação àqueles que abandonam o mandamento para seguir um costume, né? Eles chamam lá de tradições, mas nós, para diferenciar da verdadeira tradição da igreja, nós chamamos de costumes. Então, ontem Jesus estava com esse embate com os fariseus, né? Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir ensinamentos humanos. Vocês esvaziam a palavra de Deus para viver ensinamentos meramente humanos. Essa foi a briga de ontem. Quando terminou essa discussão com os fariseus, a grande preocupação de Jesus não é os fariseus, em primeiro lugar. A preocupação dele é o povo. Então o que Jesus faz? Terminou a discussão com os fariseus, então agora eu vou me dirigir ao povo e vou explicar a eles de forma que eles entendam, né? Jesus olhava o povo e dizia: eles são como ovelhas que não têm pastor, e ensinava as coisas para o povo. Então, logo depois de discutir, Jesus então aqui chama a multidão para perto de si e explica para eles a verdade, né? Como quem diz: venham aqui, vem cá, vou explicar para vocês. Só para nós comentarmos uma coisa importante, eu sempre digo, e é importante nós lembrarmos que quando Jesus ensina, é uma grande obra de misericórdia da parte dele. Uma grande obra de amor da parte de Jesus é ele ensinar o povo. E a igreja continua com essa mesma obra de misericórdia e de amor. Quando a igreja nos ensina alguma coisa, ela nos ama.
Se nós olharmos para os nossos pais, se nós hoje que somos adultos, uma das maiores gratidões que nós temos aos nossos pais é tudo que eles nos ensinaram, não é? Tudo que nos ensinaram. E mesmo que quando nos corrigiram, nós não gostamos muito de termos sido corrigidos, hoje nós agradecemos, porque nós vemos que foi por amor que eles nos corrigiram e nos ensinaram. Então a igreja continua esse mesmo caminho, né? É uma grande obra de misericórdia ensinar, corrigir, né? Corrigir os que erram é uma obra de misericórdia espiritual, inclusive, né? Uma das obras espirituais. Então Jesus chamou para perto de si e ensinou. O que ele estava diferenciando? Estava diferenciando um ritual de purificação exterior, porque os judeus tinham a ideia de que coisas exteriores tornavam-os impuros. Se eu tocar alguma coisa que está impura, se eu tocar numa pessoa que está impura, se eu comer um determinado tipo de alimento, aquele alimento me torna impuro. E Jesus, depois para os discípulos, ele é bem radical. Meu filho, vai para o estômago e do estômago para a fossa. Não entra no coração. Não entra no coração. Aqui nós poderíamos traduzir coração por alma. Alma. Não atinge a nossa alma. O pecado é aquilo que atinge a nossa alma. O pecado é aquilo que tem o consentimento da nossa alma. Não é o corpo quem peca, é a alma quem peca. Porque para nós pecarmos, nós precisamos fazer uma escolha, uma adesão àquilo que é contrário a Deus. O que é o pecado? O pecado é quando eu escolho alguma coisa que é contrário a Deus. Ali é o pecado. Nós sabemos bem que temos 3 condições para cometermos um pecado mortal. Precisamos das 3 condições. Primeiro, eu preciso saber que aquilo é pecado. Segundo, eu preciso querer fazer aquilo. E terceiro, eu tenho que fazer aquilo com liberdade. Então, eu tenho que saber que uma coisa é pecado. Vou dar um exemplo prático para nós entendermos. O roubo, roubar é pecado. Pecado mortal. Se eu encontro uma coisa que não é minha e pego ela, é um pecado mortal. Então, eu tenho que saber que roubar é pecado. Todos nós sabemos que roubar é pecado, né? Depois, eu tenho que querer pecar. Eu olho para uma coisa e digo, não é minha, mas eu quero pegar aquilo. E terceiro, eu tenho que ter liberdade. Se alguém me aponta uma arma e diz, pegue aquilo, eu não estou pegando livremente. Então, se eu cumpro essas 3 condições, eu estou fazendo uma adesão àquilo que é contrário à vontade de Deus. Ali constitui o pecado. Então, quem peca não é o corpo, quem peca é a alma, quando ela consente com aquilo que eu quero fazer, mesmo que o pecado seja corporal. Então, Jesus aqui está diferenciando, não é o que você come, não é o que atinge o corpo, é o que atinge a alma, que torna a pessoa impura. E aí Jesus então vai dizer de todas as coisas que saem de dentro da alma. Aí ele faz uma lista grande aqui, né? Ele faz uma lista grande. Vamos lá. Más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. É muita coisa para dizer que tudo isso que vem de dentro de nós é que nos torna impuros. Que onde habita Deus, que é no mais íntimo de nós, é que nós temos que cuidar mais. É lá onde habita Deus, no nosso coração ou na nossa alma. Ou São Paulo ainda vai dizer o Espírito, o corpo, a alma e o Espírito. Então, para nós buscarmos a nossa santidade, nós precisamos cuidar daquilo que sai de dentro de nós. É lá onde vai habitar a santidade, no mais íntimo de nós. E meus queridos, como nós precisamos responder a tudo que tem acontecido com a nossa busca pela santidade. Aqui Jesus está nos ensinando e nos falando, e como nós precisamos dessa luta e dessa busca. Às vezes nós imaginamos que as coisas, e como os judeus também, que as coisas são puras ou impuras a partir do que está ao redor de nós. E nós fazemos uma leitura das realidades que nos cercam a partir daquilo que está fora de nós. E que muitas vezes nós não temos o menor controle. Nós não controlamos o que o outro pensa, o que o outro diz, o que o outro faz.
E nós achamos que nós vamos mudar a realidade a partir das coisas de fora. Quando eu controlar as coisas de fora. Não, porque se fulano não fizesse isso, se Beltrano não dissesse aquilo, se o outro não fosse desse jeito, eu quero mudar o ambiente a partir de fora. E Jesus está nos dizendo que nós só mudamos uma realidade a partir de nós mesmos. Se nós olhamos para algumas realidades hoje, para a nossa sociedade, e nós dizemos, não está bom assim, como é que eu posso mudar isso? Mudando a mim mesmo. Se eu olho para a igreja e digo que algumas realidades não estão boas, como é que eu posso mudar? Mudando a mim mesmo. Um dia fizeram uma entrevista com Santa Teresa de Calcutá e perguntaram para ela, na época não era santa, era madre, né? Madre Teresa, se você pudesse mudar alguma coisa na igreja, o que você mudaria? E ela respondeu, eu mudaria a mim mesma. Pronto. Se eu pudesse mudar alguma coisa, o que eu mudaria? Eu mudaria a mim mesmo. Porque de dentro de mim que vem as más intenções, roubos, assassínios e a lista que nós acabamos de ler. Então, meus queridos, a santidade que nós esperamos, nós precisamos começar a vivê-la em nós primeiro. Numa busca verdadeira, intensa e autêntica. A mudança que nós esperamos deve começar em nós primeiro. De forma verdadeira, autêntica. E quando nós falamos de santidade, de viver a santidade, gente, longe, de modo nenhum nós podemos imaginar que seria a ausência de limitações e defeitos e dificuldades. Mas nunca. A nossa santidade é apesar das nossas limitações, erros e falhas. A santidade não consiste em não pecar. A santidade consiste em não se conformar com o pecado. A santidade não consiste em não cair. A santidade consiste em não permanecer caído. A santidade não consiste em não falhar. A santidade consiste em nunca desistir. Um santo é um pecador que não desistiu de tentar. Um santo é um pecador que não desistiu de tentar. A nossa resposta para esse mundo tem que ser a nossa santidade. É a única resposta que nós podemos dar ao mundo. É a única opção que nós podemos dar ao mundo, de que as coisas podem ser diferentes, de que as coisas não precisam continuar como estão o tempo todo. A nossa santidade é a resposta que o mundo precisa para saber que Deus pode transformar as coisas. Repito mais uma vez, santidade não é ausência de falhas, santidade não é ausência de quedas, santidade é não desistir de Deus. Porque Deus nunca desiste de nós. Papa Francisco, logo no começo do seu pontificado, dizia: às vezes nós nos cansamos de pedir perdão a Deus, mas Deus nunca se cansa de perdoar. Às vezes nós nos envergonhamos de pedir perdão a Deus, mas Deus nunca se cansa de nos perdoar. Então, meus queridos, contra tudo isso aqui que Jesus disse que brota do nosso coração, a nossa busca pela graça dEle, pelo amor que Ele tem por nós e pela força que só Ele pode nos conceder, porque também santidade não está nem perto de ser uma obra humana, mas é o que Deus quer fazer em nós. É o que Deus já fez em nós pelo batismo e que nós vamos, com o nosso esforço, fazendo com que isso cresça e produza frutos. Que nós então sejamos essa resposta para o mundo, que a nossa santidade mostra ao mundo que Deus é bom, que Deus nos ama e que nós queremos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.